13 mistérios do Titanic que nunca foram explicados. Você está prestes a conhecer os mistérios mais sombrios do Titanic, segredos que nem a ciência, nem a história conseguiram explicar. Mas antes de mergulhar nesse oceano de enigmas, inscreva-se agora no Vórtice 404 e ative o sininho, porque aqui o medo nunca descansa. E hoje você vai descobrir por quê. Hoje você vai entrar em um dos naufrágios mais famosos e obscuros da história. Um navio que simbolizava o poder, o luxo e a confiança da humanidade no início do século XX, mas que acabou se transformando em palco de uma tragédia tão imensa que ecoa até hoje. O Titanic não foi apenas uma catástrofe marítima, foi um enigma. Um quebra-cabeça repleto de coincidências, conspirações e mistérios que mais de um século depois ainda não conseguimos explicar. E a cada camada desvendada, mais perguntas surgem, como se o navio afundado ainda tentasse guardar segredos nas profundezas do Atlântico. Prepare-se, porque os mistérios que você vai ouvir agora não são histórias de fantasmas comuns, nem simples falhas humanas. São peças desconexas de um quebra-cabeça sombrio, que apontam para forças maiores do que a compreensão humana. E você vai sentir isso agora, mergulhando nos mistérios não resolvidos do Titanic. Mistério 1. A estranha profecia do livro de 1898. Imagine abrir um livro antigo e encontrar, página após página, uma descrição assustadoramente idêntica ao maior desastre marítimo de todos os tempos, escrito mais de uma década antes de ele acontecer. Em 1898, o escritor Morgan Robertson publicou um romance chamado Futility, or The Wreck of the Titan. A obra narrava a história de um navio colossal chamado Titan. O que parecia uma simples ficção de aventura, logo se tornaria uma das coincidências mais perturbadoras da história. O Titan, no livro, era descrito como o maior navio já construído, considerado inafundável. Tinha praticamente o mesmo tamanho, o mesmo luxo e até a mesma quantidade insuficiente de botes salva-vidas que o Titanic teria anos depois. E o detalhe mais inquietante: na sua viagem inaugural pelo Atlântico Norte, esse navio fictício colidia com um iceberg e afundava. As coincidências não param aí. O Titan tinha quase as mesmas dimensões do Titanic, navegava na mesma rota e levava uma elite a bordo. Era também considerado um feito da engenharia naval indestrutível e eterno. Robertson, no entanto, jurou que não era vidente, nem tinha qualquer ligação com informações secretas. Ele dizia que apenas estudava a tecnologia da época e imaginou como seria o maior navio do mundo. Mas será que é possível imaginar algo tão específico? Alguns acreditam que Robertson teria tido uma espécie de visão premonitória. Outros suspeitam de que ele teve acesso a documentos ou projetos ocultos, como se o destino do Titanic já estivesse traçado muito antes de ser construído. Há ainda os que enxergam nisso um sinal de que tragédias desse porte não são meras fatalidades. Elas podem ser escritas no destino, registradas antes mesmo de acontecerem. Mais de um século depois, esse livro continua a ser uma ferida aberta, uma sombra sobre o desastre. Como alguém poderia descrever, com tanta precisão, o que viria a ser o maior naufrágio do século? Coincidência? Profecia? Ou uma verdade que nunca nos foi revelada? Mistério 2. O passageiro fantasma da lista. Quando o Titanic zarpou de Southampton rumo a Nova York, em 10 de abril de 1912, todos os olhares estavam voltados para aquele gigante de aço. Entre passageiros ricos, celebridades, famílias imigrantes e marinheiros experientes, havia uma promessa silenciosa no ar. Aquela viagem seria inesquecível. O que ninguém poderia prever era que, junto com os mais de 2.200 nomes oficiais, existiria uma lista paralela, uma lista de sombras, composta por pessoas que pareciam existir e, ao mesmo tempo, não existirem.
Os registros históricos mostram bilhetes vendidos a passageiros que simplesmente não embarcaram. Até aí, nada de incomum. Desistências de última hora eram normais. Mas no caso do Titanic, algumas dessas desistências soam misteriosas demais. Famílias inteiras cancelaram a viagem no dia anterior sem dar explicações convincentes. Pessoas ricas, que já haviam exibido seus ingressos, desapareceram sem deixar rastro. Alguns estudiosos afirmam que o número de passagens não utilizadas é maior do que em qualquer outro navio da White Star Line. E é aqui que o mistério ganha contornos sombrios. Durante depoimentos colhidos após a tragédia, sobreviventes juraram ter visto figuras estranhas no convés, pessoas que não constavam em nenhuma lista oficial. Homens e mulheres que caminhavam à noite, olhando o mar em silêncio, e depois simplesmente sumiam, sem deixar rastros. Um marinheiro afirmou que reconheceu um senhor com chapéu de abas largas observando o horizonte no segundo dia de viagem. Quando tentaram localizá-lo mais tarde, não havia registro de ninguém com aquela descrição. Era um passageiro clandestino? Um viajante que conseguiu embarcar sem ser visto? Ou algo mais perturbador? Teorias começaram a se formar. Alguns acreditam que parte desses desaparecidos teria sido impedida de embarcar por algum motivo oculto. Outros dizem que muitos deles desistiram porque receberam presságios sombrios, sonhos, intuições, até avisos espirituais de que aquela viagem não chegaria ao fim. Há ainda aqueles que defendem a hipótese de que havia passageiros não registrados oficialmente porque carregavam cargas secretas ou porque não queriam ser encontrados no Novo Mundo. Mas o fato é que nos documentos oficiais, seus nomes foram apagados como se nunca tivessem existido. E os relatos sobrenaturais não param. Em cartas e memórias escritas por sobreviventes, há descrições de figuras que circulavam pelos corredores e desapareciam ao virar uma esquina. Alguns afirmam que essas presenças eram tão sólidas quanto qualquer pessoa, até o instante em que sumiam diante dos olhos atônitos. Os investigadores da época ignoraram esses relatos, tratando-os como delírios de mentes abaladas pelo trauma. Mas até hoje, estudiosos do Titanic revisitam esses depoimentos e ficam impressionados com a consistência. Diferentes pessoas, em diferentes contextos, viram as mesmas figuras que não existiam em nenhuma lista. O que resta são perguntas que nunca tiveram resposta. Quem eram os passageiros fantasmas? Pessoas que desistiram no último segundo, salvas por uma força invisível? Viajantes clandestinos que sumiram nas águas geladas sem registro? Ou entidades que já estavam a bordo muito antes de o navio partir, como sombras do destino, aguardando a tragédia que viria? O Titanic partiu com 2.200 almas registradas. Mas, ao que tudo indica, muitas outras caminharam silenciosamente por seus corredores. E talvez ainda estejam lá, vagando entre os destroços, sem nunca ter tido o nome reconhecido pela história. Mistério 3. A omissão dos avisos de icebergs. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic navegava imponente pelo Atlântico Norte. O céu estava limpo, o mar tranquilo, quase sem ondas. Parecia a noite perfeita para cruzar o oceano. Mas sob essa calma enganosa, formava-se o cenário de uma tragédia inevitável. E o que torna essa história ainda mais perturbadora é o fato de que o Titanic foi avisado várias vezes do perigo que o aguardava. Avisos que, por algum motivo sombrio, não foram ouvidos ou simplesmente foram ignorados. Documentos históricos mostram que o navio recebeu pelo menos 6 mensagens de alerta sobre icebergs naquela mesma noite. Outras embarcações próximas, navegando pelas mesmas águas, haviam encontrado enormes blocos de gelo à deriva. Esses avisos foram enviados por telégrafo, descrevendo com detalhes as coordenadas e o risco. Mas, de forma misteriosa, o Titanic não alterou sua rota, nem reduziu sua velocidade. Continuou a avançar a quase 22 nós,
como se estivesse imune às forças da natureza. A grande pergunta é: por quê? Alguns estudiosos acreditam que foi excesso de confiança. Afinal, o Titanic era considerado inafundável, um prodígio da engenharia moderna. Seus oficiais poderiam ter acreditado que nada seria capaz de danificar sua estrutura colossal. Mas outros defendem que não se tratou apenas de arrogância. Há registros que sugerem que parte desses avisos não chegou ao capitão Edward Smith. Mensagens enviadas ao telégrafo principal teriam sido negligenciadas pelos operadores, ocupados transmitindo telegramas de passageiros ricos para Nova York, como se o luxo tivesse mais valor do que a segurança. Mas existe um detalhe ainda mais obscuro. Alguns sobreviventes afirmam que os próprios oficiais receberam os avisos, mas preferiram não reduzir a velocidade. Havia uma pressão invisível sobre aquela viagem, uma expectativa de chegar mais cedo do que o previsto e impressionar o mundo. Muitos dizem que havia ordens diretas da companhia White Star Line para manter a velocidade máxima, custasse o que custasse. No entanto, há uma teoria ainda mais perturbadora. Alguns historiadores conspiratórios acreditam que o Titanic foi deliberadamente levado ao encontro do iceberg, que os avisos foram ignorados não por descuido, mas porque alguém queria que aquela colisão acontecesse. O motivo? Desde encobrir segredos até eliminar passageiros importantes que estavam a bordo. Um desastre anunciado que se disfarçaria de acidente. O que se sabe é que às 23h40, quando os vigias finalmente avistaram a sombra escura no horizonte, já era tarde demais. Se os avisos tivessem sido seguidos, se o curso tivesse sido alterado horas antes, talvez o Titanic jamais tivesse se tornado um túmulo de aço no fundo do Atlântico. Mas as mensagens ficaram pelo caminho, e até hoje não há consenso sobre quem as ignorou, por quê, ou em benefício de quem. O silêncio desses avisos ecoa como um sussurro sinistro, lembrando-nos que a tragédia poderia ter sido evitada. O Titanic não foi apenas vítima de um iceberg. Foi vítima de uma cadeia de decisões misteriosas, omissões inexplicáveis e escolhas que custaram mais de 1.500 vidas. Mistério 4. O apagão do telégrafo. Sem explicação. Pouco antes do Titanic colidir com o iceberg, algo estranho aconteceu nas comunicações do navio. Os operadores de telégrafo responsáveis por manter contato com outras embarcações e transmitir informações cruciais pararam de responder a uma série de mensagens de alerta. Esse silêncio inexplicável, que durou minutos preciosos, é um dos mistérios mais perturbadores da tragédia. Naquela época, o telégrafo sem fio era o coração da comunicação marítima. No Titanic, 2 operadores, Jack Phillips e Harold Bride, trabalhavam sem descanso, enviando e recebendo mensagens quase sem parar. A maior parte dessas transmissões não eram avisos de segurança, mas recados luxuosos de passageiros endereçados a amigos e familiares em Nova York. As elites a bordo tratavam o navio como um palco para ostentar poder, e o telégrafo virou, em parte, um brinquedo milionário. Na noite do desastre, o operador de um navio próximo, o SS Californian, enviou repetidos alertas informando que grandes blocos de gelo flutuavam na mesma rota do Titanic. Mas, ao tentar avisar, recebeu uma resposta ríspida de Jack Phillips: "Cale-se, estou ocupado." Pouco tempo depois, o contato foi interrompido. Horas mais tarde, o Titanic colidia com o iceberg. A dúvida que assombra até hoje é se esse apagão foi apenas resultado da exaustão dos operadores, sobrecarregados por uma avalanche de mensagens particulares, ou se houve algo mais sinistro. Alguns pesquisadores acreditam que o equipamento de telégrafo tenha sofrido falhas técnicas temporárias, uma pane repentina que silenciou o navio no pior momento possível. Outros, porém, enxergam nesse episódio uma estranha coincidência. Justamente quando os alertas mais urgentes chegavam, a comunicação desapareceu. Há relatos de sobreviventes que afirmam que o telégrafo pareceu morrer de repente.
como se tivesse sido desligado. Alguns acreditam que houve sabotagem, que alguém intencionalmente reduziu as comunicações para aumentar as chances de desastre. Afinal, quantos alertas precisariam ser ignorados até que o Titanic fosse inevitavelmente atingido? Quando o iceberg rasgou o casco do navio, o telégrafo voltou à vida. Os operadores começaram a enviar desesperados sinais de socorro, o famoso CQD e o então recém-criado SOS. Esses sinais ecoaram pelo Atlântico, mas muitos navios não conseguiram responder a tempo. Era como se o Titanic tivesse ficado preso entre duas realidades. Primeiro o silêncio que condenou, depois o grito que ninguém conseguiu ouvir a tempo. O que realmente aconteceu naquele instante permanece envolto em sombras. Um descuido humano? Uma falha mecânica inexplicável? Ou uma mão invisível desligando o fio de esperança que poderia ter salvado mais de 1000 vidas? O telégrafo, que deveria ser a voz do Titanic, ficou em silêncio quando mais precisava falar. E esse silêncio, até hoje, grita mais alto do que qualquer resposta oficial. Mistério 5. A polêmica da velocidade máxima. Na noite gelada de 14 de abril de 1912, o Titanic avançava pelo Atlântico Norte em velocidade quase máxima, cerca de 22 nós, o equivalente a mais de 40 km por hora. Para um navio colossal de mais de 46 mil toneladas, atravessando uma região conhecida por ser repleta de icebergs, essa escolha parece hoje um convite à tragédia. E é exatamente isso que transforma essa decisão em um dos maiores mistérios não resolvidos. Por que o Titanic corria tanto em águas tão perigosas? O capitão Edward Smith, um homem experiente com décadas de carreira no mar, conhecia bem os riscos daquela rota. Ele havia recebido diversos relatórios sobre blocos de gelo flutuando próximos ao curso do navio. Ainda assim, em vez de reduzir a velocidade e navegar com cautela, como faziam outros capitães em condições semelhantes, Smith manteve a ordem de prosseguir quase em velocidade máxima. Oficialmente, muitos dizem que essa decisão foi motivada pelo excesso de confiança. O Titanic era chamado de inafundável e representava a supremacia da engenharia moderna. Para Smith e sua tripulação, talvez desacelerar fosse desnecessário. O navio parecia invencível, e qualquer atraso poderia ser visto como um golpe contra sua reputação. Mas outras versões são muito mais inquietantes. Alguns estudiosos defendem que havia uma pressão invisível para que o Titanic chegasse a Nova York antes do previsto. A companhia responsável, a White Star Line, competia diretamente com outras empresas e queria provar que seu navio não apenas era o mais luxuoso, mas também o mais rápido. Há quem diga que investidores e acionistas estavam de olho nessa viagem como um espetáculo de propaganda mundial. E então surge a pergunta mais sombria. Será que o Titanic estava correndo contra o tempo por um motivo que nunca nos foi revelado? Alguns acreditam que a bordo havia cargas secretas que precisavam chegar rapidamente aos Estados Unidos. Outros afirmam que passageiros influentes tinham pressa para desembarcar, pressionando a tripulação a não perder sequer uma hora. O mais perturbador é que, após o impacto com o iceberg, muitos sobreviventes lembraram de sentir o navio vibrar como se estivesse forçando mais do que deveria, como se o casco inteiro estivesse sendo levado ao limite. Essa velocidade insana reduziu drasticamente a margem de manobra. Quando o iceberg surgiu à frente, não havia tempo suficiente para desviar. Um segundo a mais, uma decisão de navegar mais devagar, e talvez o Titanic jamais tivesse afundado. Alguns historiadores tentaram defender o capitão Smith, dizendo que ele seguia uma prática comum da época: manter velocidade alta para atravessar rapidamente áreas perigosas, acreditando que o risco de colisão era menor se a travessia fosse rápida. Mas essa explicação não convence a todos. Afinal, muitos capitães escolheram reduzir a velocidade diante de avisos tão insistentes de gelo. Por que Smith não fez o mesmo? Essa decisão, até hoje, é um dos pontos mais debatidos. Foi soberba? Foi pressão empresarial? Ou havia algo oculto, uma ordem secreta que não poderia ser desobedecida?
O Titanic avançou com arrogância contra o destino e sua velocidade máxima se transformou em sentença de morte. O mar gelado esperava, silencioso, e o navio corria em direção a ele como se não houvesse amanhã. Mistério 6. O desaparecimento da chave do armário dos binóculos. Imagine um navio colossal, navegando em águas traiçoeiras, cercado por icebergs, e seus vigias encarregados de manter a segurança. Sem binóculos. Parece inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu a bordo do Titanic. Esse detalhe aparentemente simples pode ter sido um dos fatores decisivos para a tragédia e até hoje permanece envolto em mistério. Quem ficou com a chave do armário dos binóculos e por que ela nunca foi encontrada? Os vigias do Titanic, posicionados no topo do mastro de observação, tinham uma das tarefas mais cruciais da viagem: detectar qualquer perigo no horizonte. A névoa, a escuridão e o reflexo do gelo na água tornavam o trabalho praticamente impossível a olho nu. Binóculos eram uma ferramenta indispensável. No entanto, quando o Titanic partiu de Southampton, o armário onde os binóculos estavam guardados estava trancado, e a chave simplesmente havia desaparecido. Mais tarde, descobriu-se que essa chave estava em posse de David Blair, um oficial que havia sido transferido de última hora para fora do Titanic, pouco antes da viagem inaugural. Blair deixou o navio apressadamente, mas estranhamente, levou consigo a chave que abriria o armário dos binóculos. Sem ela, os vigias ficaram desarmados diante do oceano escuro. Frederick Fleet, um dos vigias naquela noite fatal, afirmou em seu depoimento que, se tivesse binóculos, teria visto o iceberg minutos antes, tempo suficiente para que o Titanic talvez pudesse desviar. E é aí que nasce o mistério. Foi apenas um erro humano, uma distração inocente ou algo muito mais sinistro? Blair era um homem experiente, sabia da importância daqueles binóculos. Como poderia simplesmente esquecer de entregá-los? Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que a ausência da chave não foi acidente, mas sim uma peça crucial de um plano para garantir que o navio encontrasse seu destino trágico. O detalhe perturbador é que, mesmo sem os binóculos, ninguém pareceu se mobilizar para resolver o problema. Oficiais e tripulantes sabiam da falta do equipamento, mas continuaram a viagem sem questionar. Como se o Titanic estivesse condenado desde o início e qualquer tentativa de mudar o curso fosse inútil. Décadas depois, a chave reapareceu misteriosamente em leilões e coleções particulares, como um artefato macabro da tragédia. Para alguns, é apenas um objeto perdido que ressurgiu com o tempo. Para outros, é a prova material de que houve sabotagem, de que alguém garantiu que o Titanic não tivesse olhos naquela noite silenciosa. Seja esquecimento ou conspiração, o fato permanece. Sem binóculos, os vigias só avistaram o iceberg quando já era tarde demais. Uma pequena chave perdida se tornou a metáfora perfeita para uma tragédia colossal. Às vezes, o destino de milhares de vidas pode depender de um detalhe minúsculo. E no caso do Titanic, esse detalhe desapareceu no momento mais sombrio da história naval. Mistério 7. O navio misterioso próximo. Enquanto o Titanic afundava lentamente no gelo mortal do Atlântico, muitos sobreviventes juraram ter visto algo que até hoje intriga historiadores e conspiracionistas. As luzes de um navio no horizonte. Elas piscavam como um farol distante, tão próximas que parecia possível enviar socorro imediato. Mas aquele navio, seja ele qual fosse, nunca veio. O SS California, embarcação mercante que navegava na mesma região, foi apontado como o principal suspeito. Seu capitão, Stanley Lord, declarou mais tarde que seu navio havia parado durante a noite por causa dos perigosos blocos de gelo. Alguns tripulantes do Californian admitiram que viram foguetes no céu, mas afirmaram que não imaginaram que fossem sinais de socorro. Para eles, poderiam ser fogos festivos, uma celebração a bordo de algum transatlântico.
Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, mais de 1.500 pessoas morriam congeladas na água. Mas há algo ainda mais perturbador. Testemunhas no Titanic descreveram o navio visto à distância como pequeno, escuro e imóvel, diferente do Californian. Relataram que as luzes se acendiam e apagavam de forma estranha, como se observassem de longe sem qualquer intenção de se aproximar. Quando os últimos foguetes de socorro foram disparados, o navio simplesmente apagou as luzes e desapareceu na escuridão. Essa descrição deu origem a uma infinidade de teorias. Alguns acreditam que não era o Californian, mas sim um outro navio não identificado. Outros sustentam que poderia ter sido uma embarcação envolvida em contrabando, que preferiu não se revelar para evitar ser investigada. Há ainda os que acreditam que se tratava de uma visão ilusória causada pelo frio intenso, um tipo de miragem noturna no mar. O fato é que, quando finalmente o Carpathia chegou horas mais tarde para resgatar os sobreviventes, o suposto navio fantasma já não estava lá. Nenhum registro oficial foi encontrado, nenhum capitão jamais se apresentou para dizer: sim, eu estava lá, mas não ajudei. O navio misterioso desapareceu da mesma forma que surgiu, silencioso, distante e inacessível. E aqui nasce a dúvida mais sombria. E se aquele navio tivesse se aproximado? Quantas centenas de vidas poderiam ter sido salvas? Teria o Titanic entrado para a história apenas como um desastre parcial e não como a maior tragédia marítima da época? Por que, então, essas luzes permaneceram imóveis, assistindo passivamente à morte de milhares de pessoas? Alguns sobreviventes acreditavam que o navio era real, mas não pertencia a este mundo. Para eles, era um presságio, uma manifestação sobrenatural, uma embarcação fantasma que aparece apenas para testemunhar catástrofes. Um mensageiro do mar, assistindo à tragédia sem jamais intervir. Seja qual for a verdade, o navio misterioso do Titanic continua sendo um dos enigmas mais dolorosos da noite de 14 de abril de 1912. Talvez tenha sido o Californian, talvez outra embarcação não registrada, talvez uma ilusão coletiva. Mas para os que lutaram para sobreviver, aquelas luzes distantes representaram uma cruel ironia. A salvação estava tão perto e, ao mesmo tempo, inacessível como um fantasma na escuridão. Mistério 8. Os sinais estranhos no céu. Quando o Titanic se aproximava do seu destino final naquela noite congelante, o céu estava limpo, sem lua, e o oceano calmo como um espelho de vidro. Para muitos, essa calma surreal aumentava ainda mais a ilusão de segurança. Mas os sobreviventes daquela tragédia deixaram relatos perturbadores sobre o que viram acima de suas cabeças. Estranhos sinais no céu. Luzes que não se pareciam com nada que já haviam testemunhado. Alguns passageiros juraram ter visto clarões verdes e vermelhos cintilando no horizonte, como se fossem lanternas misteriosas ou explosões distantes. Houve até quem dissesse que eram luzes tão intensas que refletiam no mar, criando uma atmosfera ainda mais irreal. Os marinheiros experientes que sobreviveram tentaram justificar. Poderiam ser auroras boreais, fenômenos luminosos raros que naquela noite teriam iluminado o Atlântico Norte. Mas as auroras boreais não eram comuns naquela latitude, e o momento em que surgiram coincide exatamente com o caos a bordo do Titanic. Outros insistem que não eram fenômenos naturais, mas sinais vindos de outra embarcação próxima. Talvez o tal navio misterioso que muitos juram ter visto. Porém, há algo sinistro nesse detalhe. Se eram sinais de outro navio, por que nunca houve resposta clara aos foguetes brancos lançados pelo Titanic? Por que essas luzes no céu surgiram e desapareceram sem deixar rastros? Relatos colhidos décadas depois sugerem algo ainda mais obscuro. Algumas testemunhas falaram em luzes que se moviam rápido demais, como se não pertencessem a embarcações.
E é aí que o mistério toma contornos quase sobrenaturais. Foram apenas ilusões causadas pelo choque e pelo frio? Ou havia algo mais no céu do Atlântico naquela noite? Existem pesquisadores modernos que levantam hipóteses ousadas. Uns dizem que as luzes poderiam ter sido meteoros cortando a escuridão do mar. Outros falam em sinais elétricos anômalos explicados pela atividade magnética da Terra. Mas há também os que acreditam que não foi nada disso. Para eles, aquelas luzes eram presságios, manifestações que antecedem grandes catástrofes, como se o próprio céu anunciasse que algo terrível estava para acontecer. E aqui entra a versão mais inquietante. Para alguns sobreviventes, as luzes não vinham do céu, mas da própria água. Há registros de testemunhas que viram o mar brilhar em pontos isolados, como se correntes fantasmagóricas iluminassem o oceano. Esse fenômeno, chamado de bioluminescência por cientistas modernos, assume um aspecto sombrio quando ligado ao Titanic. Era como se o mar inteiro brilhasse para receber os mortos que estavam por vir. Até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que foram esses sinais. Fenômenos naturais? Lanternas de um navio não identificado? Ilusões coletivas? Ou o próprio destino se manifestando diante de um dos maiores desastres da humanidade? O que permanece é a memória de centenas de olhares voltados ao céu naquela noite silenciosa, enquanto a morte se aproximava. Eles viram sinais, cores e luzes estranhas. E talvez nunca saibamos se aquilo era um aviso, ou apenas um espetáculo cruel do universo assistindo à tragédia do Titanic. Mistério 9. A teoria do seguro e a troca de navios. Entre todos os enigmas que cercam o Titanic, nenhum é tão perturbador quanto a hipótese de que ele nunca tenha realmente afundado. Essa teoria ousada afirma que o navio que se encontra hoje no fundo do Atlântico não seria o Titanic, mas sim o Olympic, seu irmão gêmeo. Se isso for verdade, estamos diante de uma das maiores fraudes da história, um crime encoberto por uma tragédia épica. O Titanic e o Olympic eram quase idênticos. Construídos pelos estaleiros Harland & Wolff, ambos faziam parte do sonho da White Star Line de dominar o transporte transatlântico. O Olympic, lançado primeiro, sofreu sérios danos em 1911, após colidir com o navio de guerra HMS Hawke. Embora tenha retornado ao serviço, ele nunca mais foi o mesmo. O conserto custou caro e deixou dúvidas sobre sua segurança e estabilidade. É aí que entra a teoria. Para recuperar o prejuízo, a companhia teria planejado trocar as identidades dos navios. O Olympic, já danificado e caro de manter, teria recebido placas, detalhes internos e pequenas alterações para se passar pelo Titanic. Assim, em sua viagem inaugural, ele navegaria rumo a um desastre cuidadosamente orquestrado. Ao afundar, a White Star Line recolheria o gigantesco valor do seguro e se livraria de um navio problemático. Os defensores dessa teoria apontam detalhes intrigantes. Fotografias mostram diferenças sutis entre o navio que partiu de Southampton e o que era identificado oficialmente como Titanic durante a construção. Janelas em posições diferentes, variações em compartimentos internos, detalhes que só especialistas perceberiam. Para os conspiracionistas, esses detalhes são a prova de que o navio afundado não era o Titanic original, mas o Olympic disfarçado. E há mais. Alguns dos homens mais ricos do mundo, como J.P. Morgan, dono da International Mercantile Marine, grupo controlador da White Star Line, cancelaram sua viagem no Titanic em cima da hora, apesar de terem reservado cabines luxuosas. Outros magnatas também desistiram inexplicavelmente. Por que abandonar o navio mais glamouroso da época em sua estreia? Para alguns, porque já sabiam que aquela viagem não terminaria bem. Se a teoria for verdadeira, isso explicaria muito do que parece inacreditável na tragédia. A insistência em manter velocidade máxima, a estranha ausência dos binóculos, a omissão de alertas
até mesmo o silêncio inexplicável de alguns navios próximos. Tudo faria parte de um plano maior, cujo objetivo não era apenas a glória do Titanic, mas sim o sacrifício do Olympic. Oficialmente, a teoria é rejeitada por historiadores tradicionais. Os destroços examinados desde 1985 trazem inscrições e números de série que confirmam ser o Titanic. Mas os conspiracionistas respondem: se uma fraude desse porte realmente ocorreu, será que não seriam capazes de manipular até os registros? O que mais assombra é pensar no preço desse suposto plano. Se o navio foi afundado deliberadamente, mais de 1.500 vidas foram calculadamente entregues ao mar para encobrir uma fraude financeira. O Titanic teria sido, então, não apenas um acidente trágico, mas o maior assassinato coletivo da história moderna. E se hoje o mundo reverencia o Titanic como um símbolo de arrogância e fatalidade, talvez nas profundezas do Atlântico, o que realmente repousa seja o Olympic, carregando para sempre o segredo de uma fraude que nunca foi oficialmente revelada. Mistério 10. O cofre dos segredos afundados. Muito além dos salões luxuosos, das cabines ricamente decoradas e da ostentação da elite, o Titanic também carregava algo que nunca foi exibido em fotografias ou propagandas. Nos porões do navio, escondidos atrás de compartimentos fechados, havia cargas misteriosas, objetos e documentos que até hoje levantam teorias perturbadoras. Entre elas, a mais intrigante, a presença de um cofre repleto de segredos que teria afundado junto com a embarcação. Registros oficiais da carga listam toneladas de tecidos, malas cheias de joias e pertences pessoais, além de remessas de ouro e pedras preciosas. Mas, segundo alguns relatos não confirmados, havia itens que jamais foram declarados. Entre eles, um artefato egípcio conhecido como a Múmia do Titanic, envolta em lendas de maldição. Acreditava-se que a múmia teria sido comprada por colecionadores ricos para ser levada aos Estados Unidos e que, ao ser colocada no navio, trouxe consigo o peso de uma sina inevitável. Coincidência ou não, a história dessa múmia amaldiçoada foi relatada por jornalistas da época, espalhando o terror de que forças ancestrais poderiam ter derrubado o gigante dos mares. Mas não era apenas de lendas que se falava. Alguns pesquisadores defendem que documentos confidenciais também estavam sendo transportados, contratos, papéis de bancos internacionais, até informações que poderiam mudar a economia mundial. Há relatos de que os cofres do Titanic estavam cheios de títulos de crédito, valores de investidores e segredos financeiros que, desaparecendo no fundo do mar, beneficiariam determinados grupos. Essa teoria se conecta diretamente à conspiração da troca de navios, sugerindo que o naufrágio serviu não apenas como acidente trágico, mas também como forma de apagar rastros. Os mergulhadores que exploraram os destroços do Titanic em 1985 e nas décadas seguintes relataram algo igualmente misterioso. Em meio a móveis despedaçados e relíquias do cotidiano, encontraram compartimentos fechados, inacessíveis até hoje, trancados como se escondessem algo que não deveria ser revelado. Alguns falam em cofres intactos, cobertos por ferrugem e limo, protegendo segredos que jamais chegaram à superfície. E há ainda um detalhe arrepiante: muitos objetos recuperados trazem marcas estranhas. Documentos que resistiram em condições improváveis, metais corroídos em formas anômalas, relógios parados em horas que não coincidem com o momento exato da colisão. Como se o próprio tempo tivesse se curvado diante do desastre. O que realmente repousa nos cofres do Titanic? Joias e valores perdidos para sempre? Documentos que poderiam mudar a história? Ou relíquias amaldiçoadas que jamais deveriam ter sido removidas de seu lugar de descanso? Talvez a resposta nunca venha. O oceano guarda seus segredos com firmeza, e o Titanic se tornou um mausoléu não apenas de vidas, mas também de mistérios trancados a 7 chaves.
cofres que repousam em silêncio a mais de 3.800 metros de profundidade, como se esperassem o dia em que a humanidade finalmente ousará abri-los e descobrir o que nunca deveria ter sido revelado. Mistério 11. O último retrato do capitão. O capitão Edward John Smith, homem de confiança da White Star Line, era considerado a personificação da experiência e da elegância no comando. Aos 62 anos, tinha décadas de navegação em seu currículo e era respeitado até pelos marinheiros mais duros. Sua presença no Titanic era um símbolo. O maior navio do mundo merecia o melhor capitão da frota. Mas na noite de 14 de abril de 1912, quando o desastre se abateu sobre o transatlântico, os últimos momentos de Smith se transformaram em um enigma tão profundo quanto as águas que engoliram o Titanic. Os testemunhos colhidos após a tragédia são desconcertantes. Alguns sobreviventes juraram que viram o capitão no convés até o fim, comandando a evacuação, tentando manter a ordem entre os passageiros em pânico. Outros disseram que ele foi visto entrando em sua cabine minutos antes do navio desaparecer e que jamais retornou. Há até relatos de pessoas diferentes que juraram vê-lo em pontos distintos do navio quase ao mesmo tempo, como se sua figura fosse uma sombra multiplicada pelo desespero coletivo. Um depoimento que arrepia até hoje veio de um dos últimos tripulantes a deixar o Titanic. Ele afirmou que viu Smith mergulhar diretamente no mar gelado, desaparecendo nas ondas escuras, sem emitir um único som. Para esse marinheiro, o capitão escolheu morrer com sua embarcação em silêncio, como manda a tradição naval. Mas outros afirmaram o contrário, que o capitão foi visto entregando uma criança a um bote salva-vidas, um ato final de heroísmo, antes de sumir na confusão. A confusão dos relatos abriu espaço para algo ainda mais perturbador. Alguns acreditam que Smith não morreu no Titanic. Teorias dizem que ele pode ter escapado em um bote e desaparecido, ocultando sua identidade para fugir da culpa do desastre. Há até registros de pessoas, anos depois, dizendo ter encontrado um homem idoso e misterioso que se apresentava como o capitão do Titanic. Seria apenas imaginação popular. Ou Smith realmente conseguiu enganar a morte. E então vem o aspecto sobrenatural. Sobreviventes mais sensíveis juraram que o capitão parecia não ser ele mesmo naquela noite. Um olhar vazio, distante, como se já soubesse que não havia saída. Há quem diga que ele parecia guiado por uma força maior, cumprindo um destino que não poderia mudar, como se o Titanic tivesse escolhido seu comandante para morrer com ele, tornando-se um guardião eterno das profundezas. O que sabemos com certeza é que o corpo do capitão Edward Smith nunca foi encontrado. Sua ausência física abriu um vazio na história, permitindo que seu último retrato fosse pintado não pela verdade, mas pelos ecos das vozes contraditórias. Herói, covarde, fantasma ou vítima. Ninguém pode dizer ao certo quem realmente foi o capitão do Titanic em seus instantes finais. Tudo o que resta é a imagem fragmentada de um homem perdido entre a lenda e a tragédia. Um comandante que partiu com seu navio, deixando para trás um mistério tão insondável quanto as águas que o engoliram. Mistério 12. As vozes que ecoavam no mar. Quando o Titanic finalmente mergulhou nas profundezas do Atlântico, levando consigo mais de 1.500 vidas, o silêncio deveria ter tomado conta da noite. Os sobreviventes, amontoados em botes salva-vidas, flutuavam em meio à escuridão, cercados apenas pelo som do vento e do mar. Mas o que muitos relataram ouvir naquela madrugada não foi silêncio, e sim vozes, gritos e sussurros que ecoaram por horas após o navio desaparecer. Os primeiros minutos foram de puro desespero. Centenas de pessoas lutavam na água gelada, chamando por ajuda, implorando por socorro. Os sobreviventes nos botes descreveram o som como uma sinfonia apavorante de morte. Homens, mulheres e crianças clamando ao mesmo tempo em um coro de terror humano. Mas o mais perturbador veio depois.
Com o passar do tempo, os gritos foram diminuindo, um a um, até que restaram apenas alguns murmúrios distantes. E então, o silêncio. Ou pelo menos, deveria ter sido o fim. Diversos sobreviventes afirmaram que, mesmo quando não havia mais ninguém vivo na água, continuavam a ouvir sussurros, lamentos e vozes vindas da escuridão. Alguns relataram que pareciam ser chamados pelo nome, outros que escutavam orações em línguas que não entendiam. Havia quem jurasse que eram vozes muito próximas, como se pessoas invisíveis estivessem ao lado do bote, implorando para subir. Mas quando olhavam, não havia nada além do oceano vazio. Os mais céticos dizem que esses relatos podem ser explicados pelo trauma, pela exaustão e pelo frio extremo. A mente humana, em estado de choque, cria ilusões sonoras para preencher o vazio. Mas os sobreviventes descrevem essas vozes com tanta clareza e consistência que é difícil reduzir tudo a simples alucinação. Há também quem acredite em uma explicação sobrenatural. Para alguns, aquelas vozes eram as almas dos que morreram congelados, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando sobre as águas até desaparecerem. Outros dizem que eram ecos do próprio oceano, repetindo o último suspiro dos afogados como um lamento eterno. Um tripulante resgatado pelo Carpathia afirmou que nunca conseguiu esquecer o que ouviu naquela noite. Ele descreveu o som como um coro fantasmagórico que continuava mesmo quando o mar já estava vazio, e acrescentou algo ainda mais arrepiante. Era como se o próprio Atlântico tivesse aprendido a gritar. Até hoje, mergulhadores e exploradores relatam sensações estranhas ao se aproximarem dos destroços. Muitos dizem ouvir barulhos metálicos, batidas e até vozes abafadas ecoando nas profundezas. O Titanic parece carregar em si não apenas a memória da tragédia, mas também os gritos congelados de quem jamais conseguiu escapar. As águas se fecharam sobre os corpos, mas as vozes permaneceram. Talvez não fossem apenas ecos, mas o registro eterno de um sofrimento tão intenso que se recusou a ser apagado. Um sussurro vindo do fundo do mar, lembrando ao mundo que naquela noite o silêncio nunca existiu. E talvez nunca vai existir. Mistério. 13. O mistério das relíquias recuperadas. Quando os destroços do Titanic foram finalmente encontrados em 1985, repousando a quase 4.000 metros de profundidade no Atlântico Norte, o mundo acreditava que, enfim, muitos segredos seriam revelados. Mas, em vez de respostas, cada nova expedição trouxe mais perguntas. As relíquias resgatadas do fundo do mar carregavam marcas estranhas, histórias inexplicáveis e uma atmosfera de maldição que até hoje assombra mergulhadores e pesquisadores. Objetos de uso diário, como louças, talheres e roupas, foram encontrados em estado surpreendentemente preservado, como se o tempo tivesse congelado no instante do naufrágio. Sapatos de couro surgiam intactos, alinhados no fundo, marcando os lugares onde corpos se decompuseram e desapareceram, deixando apenas os calçados como testemunhas silenciosas. Mas havia também achados muito mais perturbadores. Relógios que pararam em horários diferentes, sem nunca coincidir com o momento oficial da colisão. Fotografias que resistiram à pressão do oceano, mas estavam cobertas por manchas escuras em formas quase humanas. Joias que, mesmo limpas e restauradas, parecem carregar um brilho mórbido, como se refletissem algo além da luz. E não foram apenas os objetos que intrigaram. Mergulhadores relataram fenômenos estranhos durante as expedições. Equipamentos falhando sem explicação, baterias descarregando de repente, ecos metálicos vindos de compartimentos que deveriam estar em silêncio absoluto. Alguns juram ter ouvido batidas, como se algo, ou alguém, ainda estivesse preso dentro do navio, chamando para ser libertado. Há relatos ainda mais sinistros. Certos mergulhadores disseram sentir uma presença esmagadora no local, como se fossem observados a cada movimento.
Outros afirmaram ouvir vozes abafadas em seus rádios, murmúrios sem origem que ecoavam nas profundezas. Alguns até recusaram voltar após experiências traumáticas, convencidos de que o Titanic não era apenas um cemitério de ferro, mas um túmulo amaldiçoado. E então surgem as histórias ligadas aos artefatos resgatados. Famílias que adquiriram itens em leilões relataram acidentes, doenças súbitas e infortúnios após levá-los para casa. Museus que exibiram peças recuperadas registraram incidentes inexplicáveis. Alarmes disparando sozinhos, sensores captando movimentos noturnos, visitantes desmaiando diante de vitrines. É como se cada objeto carregasse consigo o peso das almas que pereceram naquela noite. Oficialmente, os cientistas explicam os fenômenos com naturalidade. A preservação de alguns itens se deve às condições específicas do fundo do mar. As falhas de equipamentos são normais em pressões tão intensas. E os relatos de maldição não passam de superstições alimentadas pelo imaginário coletivo. Mas será mesmo? Como explicar tantos relatos consistentes, vindos de pessoas diferentes, em épocas distintas? Talvez o Titanic não tenha levado apenas vidas para as profundezas, mas também emoções, memórias e fragmentos da tragédia que se impregnaram nos objetos. Cada prato, cada anel, cada peça retirada dos destroços parece carregar em si um fragmento de sofrimento congelado no tempo. O Titanic repousa em silêncio no fundo do Atlântico, mas os mistérios que emergem dele continuam a nos assombrar. As relíquias não contam apenas uma história de luxo e morte. Elas sussurram uma verdade que talvez nunca estejamos prontos para ouvir. Inscreva-se agora no Vórtice 404. Porque hoje você vai cruzar as águas mais obscuras da história. O Titanic não foi apenas um navio. Ele foi um palco onde luxo, arrogância e destino se encontraram em uma única noite, transformando uma viagem de glória em uma tragédia eterna. E o que mais assombra não é apenas o gelo que rasgou seu casco, mas os enigmas que continuam vivos mais de um século depois. Profecias impossíveis, passageiros que nunca existiram, avisos ignorados, luzes no céu, vozes no mar e relíquias que carregam o peso da morte. Prepare-se, porque você está prestes a navegar entre 13 mistérios que o tempo não conseguiu afundar. O Titanic repousa a quase 4.000 metros de profundidade, coberto por silêncio e escuridão. Mas será mesmo silêncio? Cada mergulho traz novos relatos de sons, vozes, ecos. Cada objeto resgatado parece carregar em si a marca do sofrimento. E cada teoria abre uma ferida que nunca cicatriza. Mais de 100 anos se passaram e ainda assim o Titanic não descansa. Ele não é apenas um naufrágio. É um enigma vivo. Um mistério que desafia a lógica, que mistura coincidências impossíveis, conspirações e fenômenos que a ciência não explica. Talvez o que afundou naquela noite não tenha sido apenas um navio, mas a própria confiança da humanidade em controlar o destino. E é isso que assusta, porque se até o maior e mais luxuoso navio do mundo, chamado de inafundável, pôde ser engolido em poucas horas, o que isso diz sobre nós? Sobre o futuro? Sobre os segredos que ainda estão escondidos no fundo do mar? Alguns acreditam que o Titanic jamais revelará toda a verdade, que seus corredores inundados e seus cofres selados estão destinados a guardar mistérios para sempre. Outros dizem que, um dia, quando a humanidade ousar abrir os últimos segredos, o preço será mais alto do que podemos suportar. O Titanic é mais do que ferro retorcido no fundo do oceano. Ele é um túmulo de histórias não contadas, um lembrete de que existem forças maiores do que a nossa arrogância. E quando você fechar os olhos esta noite, lembre-se, talvez as vozes do Titanic ainda ecoem no escuro, esperando para serem ouvidas. No Vórtice 404, o medo nunca descansa, e o Titanic também não. Você acabou de ouvir os 13 mistérios sombrios do Titanic, mas esses são apenas alguns dos segredos que o oceano esconde. Agora eu quero saber,
Qual desses mistérios mais arrepiante mexeu com você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esse vídeo te prendeu até o fim, compartilhe com alguém que também gosta de mergulhar no desconhecido. E não esqueça, clique no próximo vídeo do canal, porque aqui no Vórtice 404, o medo nunca descansa.